Jéssica de Paula, bom dia, gente. Bom dia, Wander, bom dia a todos os ouvintes. Ótima segunda-feira, né? Começamos a semana aí, gente. Vamos trabalhar, vamos correr atrás do nosso, né? Segunda-feira é dia de resetar e começar tudo de novo. Hoje estamos aqui com a presença da Lorene. Vamos começar um papo hoje sobre finanças municipais, muito né? Importante sobre muito isso, importante. Né? E hoje fica ligadinho aí para vocês estarem acompanhando com a gente. Beleza, então. A Lorene já está aqui nos estúdios e a gente já vai conversar com ela. Vamos falar aqui nesta manhã com a Jéssica de Paula e também a Lorene. Bom dia, Lorene, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui aos estúdios da Metropolitana. Bom dia a todos os nossos ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês. Olha, é um prazer enorme falar com você e vamos lá, vamos conversar com ela. Vamos falar sobre as licenças municipais. Lorene, eu queria perguntar para você antes, o que seria uma licença municipal para que os nossos ouvintes entendessem sobre o que a gente vai falar hoje aqui? Você está querendo dizer da licença prêmio dentro do contexto das finanças, né? Isso. Isso aí, Jéssica. A gente está vivendo, né? Todos os ouvintes devem estar acompanhando aí a condição das finanças, do dinheiro, da prefeitura de Taubaté. A gente está vivendo um momento difícil aí, que é uma consequência de vários anos, tá? Isso não acontece do dia para a noite. A gente está sem caixa, com poucas receitas e tudo mais. E agora, a última notícia aí foi esse decreto por parte da prefeitura paralisando as licenças prêmios e alguns benefícios dos servidores públicos municipais, né? Que acaba, por último, penalizando os trabalhadores e trabalhadoras que fazem a vida da prefeitura ali no dia a dia acontecer para atender a população. Então, esse decreto recente pegou de surpresa e revoltou, claro, os funcionários públicos, né? Suas famílias, as pessoas que muitas vezes contam ali com as férias, que estão planejando essa licença, do que se trata, né? É um recurso que, de acordo com o plano de carreira do servidor público, de tempo em tempo, e cada prefeitura, cada ente do setor público, no governo do estado, no governo federal, acontece a mesma coisa, cada um com a sua regrinha, né? No município de Taubaté, de tempo em tempo, o servidor público tem, digamos assim, esse bônus, né? E se a gente comparar com o setor privado, pessoal, lá na indústria, por exemplo, os trabalhadores têm a PRL, né? Então, no final do ano, a divisão dos lucros, digamos assim, que a empresa tem com os funcionários. Lá, meu pai trabalhava na Volks, eu lembro muito disso. Isso faz a diferença na vida de quem trabalha. Bastante, né? muito. Você planeja aquele dinheirinho que vai te ajudar, quem sabe, a trocar de carro no final do ano, a fazer um passeio com a sua família, fazer uma reforminha na sua casa e tudo mais. Então, são alguns benefícios dos trabalhadores, algo conquistado há muito tempo, né, no nosso país e no mundo, e que, imaginem, os funcionários públicos de Taubaté se depararam agora com essa situação. Você acha que realmente a prefeitura está passando por maus bocados no caixa e por conta disso foi feita esse bloqueio dessas licenças? De fato, tem uma situação complicada que a cidade de Taubaté e que a prefeitura vivem hoje. A gente tem um novo secretário de Finanças que assumiu muito recentemente, né? Eu o conheço pessoalmente. Quando fui vereadora na cidade, era um servidor público, porque é um servidor de quase 40 anos de trabalho na prefeitura, né? O Marco Antônio, muito respeitado, conhece muito da Secretaria de Finanças, do trabalho das Formado finanças. em ciências contábeis. E perfeito, Jéssica. Então, a gente ainda tem que dar tempo para esse novo secretário demonstrar aí o seu trabalho. Você acha que realmente a saída do Fernando Amâncio, a entrada do Marco Antônio vai melhorar os caixas? Você acha que ele vai conseguir administrar melhor nisso? Porque a gente sabe que a prefeitura está passando por maus bocados nesse momento. Eu acredito que com a experiência e o conhecimento dele de gestão pública, um conhecimento de 40 anos das finanças de Taubaté, vão ser determinantes. Porque, gente, não adianta falar, poxa, a gente está vendo, né, uma condição difícil de perceber. A gente tem um prefeito que é administrador de empresas. E falar de administrar a administração pública é diferente. É uma outra coisa. É outra situação. E tem experiência no governo do estado, sei lá, né? Uma outra pessoa que tem experiência em outra cidade, como é o caso do outro secretário. Também é diferente, né? A condição de cada lugar. Então, alguém que se dedica a trabalhar ou estudar
para o município e para a administração pública, a gente tem expectativa positiva de que vai ter mais experiência e mais condição de ajudar a melhorar. Entendi. O Fernando Amâncio, muitas pessoas estão falando que ele foi exonerado e muitas pessoas, na verdade, a prefeitura mesmo, falou que realmente ele que pediu para sair do cargo por motivos pessoais. Assim, agora vendo essa situação de fora, o que você acha? Você acha que realmente ele foi exonerado, ou ele realmente pediu para sair por problemas pessoais? Porque a gente sabe realmente que volto a falar que a prefeitura está devendo milhões, né? Então, assim, tá complicado esse setor. O que você acha? Eu acho que era difícil para qualquer gestor que entrasse o cenário que foi colocado, né? Quando a gente um dia chega em casa e percebe que a coisa estava difícil demais, que a gente está devendo no banco, que os boletos estão atrasados, aí de repente tá chegando, chega a Sabesp e te mostra que tem várias contas atrasadas. Nossa, mãe. E você percebe que também esqueceu de pagar o IPTU, ou não esqueceu, mas a conta não deu para pagar, né? Então chega aquele limite, problema ali, que todo mundo se desespera. Quem nunca passou por isso, né? A maioria da população brasileira pagou. É uma pequena minoria que nunca teve problema, que pode dormir tranquilo com as contas. Exemplo disso é o que, na minha opinião, culminou na saída do secretário, do ex-secretário, que foi esse absurdo dos bloqueios das contas da população. Eu falei bastante nas minhas redes sociais, os ouvintes da Metropolitana sempre participam lá, acompanham, citam a Metropolitana lá na minha rede, né, que vem vocês falando do tema, porque, gente, foi feito da forma errada. Quem tem dívida, tem que pagar a dívida. O problema é do jeito que a Prefeitura de Taubaté acabou fazendo com que isso acontecesse. Bloqueando as contas das pessoas do dia para a noite, repentinamente. Isso eu coloquei lá nas minhas redes, quem quiser pode acompanhar, eu repito aqui na Metropolitana. Foi feito de forma errada, então todo mundo pode fazer boletim de ocorrência, na polícia inclusive, porque foi contra a lei. Né? Existe a lei federal que organiza o pagamento de dívidas, o que as pessoas devem e tal. E a lei federal coloca que pode ser bloqueado até 30% do salário de uma pessoa. A Prefeitura de Taubaté solicitou e o juiz bloqueou 100%. Bloqueou o dinheiro inteiro da pessoa, a conta toda da pessoa, o dinheiro dela comer, se alimentar, pagar as contas, pagar o aluguel de casa. Muitas contas salários, né? Conta salário, eventualmente um problema de saúde, a pessoa que paga remédio, né, para sobreviver, para tratar de uma doença. Do tratamento e acaba ficando sem o dinheiro por conta disso, por causa de um bloqueio na conta. Gente, é um absurdo. Sem aviso para ninguém. Sem aviso, que é um grande problema, que foi contra a lei. Tem que ser pago, mas não da forma como foi feito pela Prefeitura de Taubaté. E, na minha opinião, com a sua pergunta, Jéssica, acho que a saída do ex-secretário também tem muito a ver com isso. Foi um grande caos, a população está sofrendo. É desumano fazer isso com outro ser humano, né? Bloquear do dia para a noite. Eu conheço dezenas, centenas de pessoas que me acionaram. E aí, quem não tem dinheiro também para buscar um advogado, além de tudo, tem que pagar o advogado para tentar corrigir a sua outro situação. Gasto, né? Outro gasto. Você vê, na contramão disso, a gente vê o governo federal fazendo aquele programa, o Desenrola Brasil, não sei se vocês viram. Isso, até ia entrar perdoando as nisso. dívidas de pessoas, de brasileiros e brasileiras, milhões de brasileiros, que deviam até R$100, do dia para a noite, o governo federal fez o perdão dessas dívidas para tirar o nome dessas pessoas do Serasa, do SPC, para que elas tenham acesso ao crédito e voltem a movimentar a economia. Então, o governo federal fazendo o contrário do que fez o governo de Taubaté. Exatamente isso que eu ia chegar. Na verdade, esse acertar de contas do governo, você acha que realmente para a população seria muito melhor ela ter esse crédito novamente renovado para poder abrir essas contas? Ou o governo fez isso mais em questão de, tipo assim, vou aumentar essa linha de crédito com a população, no caso? É uma tentativa de aumentar a receita, né, diante dessa dificuldade financeira de que vocês muito bem falaram. Mas é tão ínfimo, gente. Eu, que com toda humildade, que estudo as finanças públicas, que é a minha profissão, que é o meu trabalho no dia a dia, eu tenho uma empresa de consultoria onde eu trabalho com outras prefeituras, né, não a de Taubaté, para tentar melhorar essas condições das receitas e tal. As fontes de receita
são outras, as de grande volume. Você recolher imposto atrasado de IPTU, e vou dizer para vocês, as pessoas que mais pagam certinho, são as mais simples. Sim. As pessoas de classe média baixa, as pessoas que mais têm renda baixa, né, poucos salários mínimos, 2, 3, 4 salários mínimos, essas pessoas são as que pagam certinho. Quando deixam de pagar, é porque de fato tiveram grande dificuldade, como a gente falou aqui, porque de repente você acorda um dia e vê que a situação fugiu do controle, né? E essas pessoas querem pagar. Então, chamá-las para um acordo, que foi o que a prefeitura fez depois, né? Agora está chamando as pessoas e abrindo lá um intensivo, um mutirão de acordo. Depois de eu falar muito na internet, depois de eu fazer um movimento de boletim de ocorrência, e eu soube que muita gente fez BO. Depois de cobrar, dando as instruções. Aí eles voltaram, deram um passo atrás, parou os bloqueios das contas e deu um prazo, se eu não estou enganada, agora até dia 11 de agosto, para que as pessoas vão até a prefeitura para fazer negociação. As pessoas querem pagar suas contas. Elas não são caloteiras, não, como a gente tem visto, infelizmente, acontecer com a prefeitura, mas que eu também não tenho dúvida de que há a melhor intenção do prefeito em pagar as contas. O problema é que, de fato, a situação está caótica e não foi do dia para a noite. Perdeu a mão. Isso é uma herança de anos passados já. Já vem acumulando, né? Não tem como. Loreni, agora... A gente vai rapidinho para um break intervalo. Tá vendo? A conversa Na sequência, e a conversa vai fluindo aqui. Sim. Tem muito assunto para rolar ainda. Ó, já a gente volta rapidinho pro intervalo. Na sequência, lembrando, o ouvinte metropolitana vai participando com a gente aqui também pelo 991470620. Lembrando também que você pode mandar sua mensagem aqui, né? Mande sua pergunta, sua dúvida, tudo que você quer saber. Se junte a gente a esse bate-papo aí. Já vamos colocar aqui as perguntas, aí a Lorene já vai respondendo pro ouvinte metropolitana. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia, metropolitana. Aqui é o Beto de Três Marias. Isso que a moça tá falando aí é a pura verdade. A gente que é da classe mais pobre, a gente paga as contas da gente certinho. Mas não adianta a gente reclamar agora, né? Porque as economias da gente ficou presa no banco. E como que a gente vai pagar as contas se as economias tá tudo presa no banco? Não tem como, né? Beto, que situação. Gente, é absurdo, é o caos, né? Absurdo. Não faz sentido nenhum. Ainda mais agora, hoje em dia, tem muitas pessoas, tô com o IPVA atrasado, bloqueia. IPTU atrasado, bloqueia. E assim, é complicado, porque tem muitas pessoas, trabalhadores, que estão aí batalhando pelo seu pão de cada dia e às vezes ter suas contas bloqueadas, não conseguem nem ter acesso mesmo, dificulta mais ainda a vida deles, né? Ao invés de ajudar, atrapalha ainda mais. Isso mesmo. Pois é, vamos para mais uma pergunta aqui do ouvinte da metropolitana, que tem muita gente mandando mensagem aqui. Oi, bom dia. Bom dia, aqui é o Luciano de Taubaté, bom dia a todos os ouvintes, bom dia meus irmãos estradeiros, estou aqui no trecho, seguindo para São Paulo. Bom dia, Lorene. Lorene, uma pergunta, existe outras prefeituras também fazendo esse bloqueio aí para forçar o pagamento das dívidas? E outra coisa, isso vai assim de contra a lei? Tem algum amparo jurídico para isso? E quem que fez isso exatamente? Foi o prefeito? O prefeito fez o pedido? Alguém fez? Teve um estudo para isso? Acho que é Luciano, né? Ai, não lembro. Bom, Luciano, acho que foi isso. Desculpa, esqueci seu nome, confundi. Luciano. Isso mesmo, Luciano. Isso mesmo. Excelente pergunta, Luciano. Não tem outras prefeituras fazendo isso. Não é uma prática comum da gestão pública. A Gé até comentou aqui, devendo IPVA. Até você me permite fazer uma pequena correção. Os impostos, gente, cada um vai para um lugar. O IPVA é um imposto estadual, Jé. Sim. Então, vai para o governo do estado. E para você ver, a pessoa pode dever o IPVA que for, não bloqueia as contas dela. Sim. O IPTU é um imposto municipal, vai para a prefeitura. E sim, os impostos do município de Taubaté, respondendo ao Luciano com clareza, por ordem do chefe, por ordem do gestor municipal, que diz lá ao setor jurídico e financeiro da prefeitura, cobre essas dívidas, cobre a qualquer custo, a gente precisa receber. Se ele deu a ordem, de fato... Você acha que realmente isso foi um momento de desespero da prefeitura? Acho que pode ter sido uma decisão muito ruim, né? Muito errada.
E aí foi dada a ordem, não tem por outra pessoa, né? Com todo respeito ao prefeito municipal, não tem por onde ter vindo a ordem, senão do chefe, né? Sim. Do líder. E aí o prefeito tem sim que ter dito à sua equipe, faça isso, cobre, né? Ou alguém deu a ideia e ele disse, sim, pode fazer, né? Entendi. E a partir da provocação da prefeitura, é assim que funciona. A prefeitura vai lá e ajuiza, põe na justiça, no poder judiciário, portanto, leva lá para o juiz, quero que cobre essas pessoas, nessas condições. E aí o juiz faz a parte dele de determinar o bloqueio da conta da pessoa, por exemplo. Então, é mais ou menos assim que funciona o trâmite, tá? Respondendo ao Luciano. Valeu, Luciano. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, bom dia. Bom dia, Vander Guedes. Bom dia, Jéssica. Bom dia, galera da Metropolitana FM, a mais ouvida e querida cidade. Bom dia, Lorene, a minha prefeita, que não foi dessa vez, mas continua sendo no meu coração. Eu espero que você seja prefeito de Taubaté um dia. Eu quero te ver lá no comando da nossa cidade, porque tá uma bagunça. Bom, realmente ficou muito complicado esse lance aí, do jeito que a Lorene falou, foi bem colocado. Eles fizeram isso do dia para a noite, não é assim que funcionam as coisas. Isso vai causar um transtorno muito grande, né? E eu estava acompanhando também algumas coisas aí, inclusive a situação da Eco Taubaté, que tinha um contrato aí de 30 anos com a prefeitura, e segundo a Eco, né, eu tenho amigos e parentes que trabalham na Eco, inclusive meu irmão foi dispensado agora semana, com mais alguns amigos, por falta de pagamento da prefeitura com a Eco, né? Então, se eu não me engano, hoje desculpa aí fazer em 2 áudios, porque não veio um comercial que atrapalhou meu áudio. Então é complicado, né? Hoje a gente vê aí, parece que só uma equipe de poda, né? Poda trabalhando na cidade. E graças a Deus, pelo menos o setor da coleta ainda está funcionando, né? Não sei até quando. Porque se parar essa coleta fica complicado. Mas muitas pessoas ficam desempregadas, né? Segundo a Eco, por conta da prefeitura não ter cumprido os pagamentos aí. Então, é uma situação que a prefeitura está vivendo muito grande, né? Eu acho que tem que parar para pensar, analisar e buscar meios para resolver. Não fazer como fez, do dia para a noite, né? Adriano aqui de Taubaté, panificadora Ravena, bairro Jardim Morisco, na Metropolitana, mais ouvida e querida da cidade. Abraço a todos vocês. E, Lorene, dizer para você que conte comigo sempre, comigo e com minha família, para ver você na prefeitura, na presidência um dia, quem sabe, enfim, no que você já faz, seu movimento que é muito maravilhoso, tá bom? Obrigado pela participação aí agora. Eu só quero complementar, não só a Eco Taubaté, mas também a Unital, né? O CIMUB, que é o sistema de bolsas para os estudantes. Então, assim, fora os funcionários, também temos estudantes aí que estão sendo lesados, né? Com isso. Legal. Eu de novo perdi no finalzinho o nome do nosso amigo, mas que é do Jardim Morisco, né? Muito obrigada, Barelzão. Tá ali obrigada pelo seu carinho, viu? Pela esperança em dias melhores e seu apoio. Mas, gente, falando de tudo que ele trouxe aí, juntando de uma forma a generalizar, assim, a condição das finanças do município, né? Olha que ele citou, a Eco Taubaté, ele tem um conhecido que foi dispensado recentemente. 6.500.000 reais é o que se paga, Taubaté paga para a Eco Taubaté por mês, pagava, tá? Já foi reajustado e está em quase 7 milhões. Certo. É muito dinheiro, né? Muito. Um contrato de 30 anos que foi pactuado em gestão passada, né, do ex-prefeito e que vem se alastrando. Se a gente somar o que a Jéssica falou aqui, o CIMUB deixando de ser pago, o Instituto de Previdência, quando eu era vereadora, o ex-prefeito já deixava de pagar o Instituto de Previdência. Era uma grande preocupação dos aposentados da Prefeitura de Taubaté. Imagina que do dia para a noite você tem a notícia que você está aposentado e não vai ter mais dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Mas como é que vai fazer, né? É um absurdo. É um absurdo, né? não tem jeito. E isso já estava acontecendo também há bastante tempo atrás. Terceiro fator que a gente não falou aqui ainda hoje, mas que está nesse caos da cidade, das finanças da cidade. Os médicos, a saúde pública. A saúde pública, a gente super tem visto importante. o HMUT e o atraso do salário dos médicos. Eu quero deixar claro para vocês que eu estive na prefeitura e solicitei via lei de acesso à informação, que todo cidadão pode solicitar. Gente, entra lá no site da prefeitura e pede uma informação. É obrigatório o poder público dar informação para a população.
como é que estava a transferência de dinheiro para as organizações de saúde que pagam os médicos, das UPAs, né, do SECAP, do Santa Helena, do San Marino e a UPA Central, e também a gestora do HMUT, do hospital, em tese, hospital municipal. Também o ex-prefeito havia vendido essa tese de eu vou pegar o hospital para a gestão de Taubaté, que ele vai passar a ser um hospital para o taubatiano, exclusivo. Essa ideia não existe, gente. Essa ideia é uma mentira. Dito e feito, Taubaté pegou só o ônus de pagar as contas sozinho do Hospital HMUT, que era Hospital Universitário, agora chama Hospital Municipal Universitário. Sim. E isso foi uma mentira, porque o hospital não passou a ser um hospital que atende só taubatiano, ele continua atendendo os nossos vizinhos, os nossos irmãos de outras cidades, porque essa é a obrigação da saúde, tem que atender as pessoas, né? Os médicos fazem juramento, o sistema é único de saúde no Brasil. Mas a gente passou a pagar sozinho. Antes era dividida a conta com o governo do estado. Isso já foi previsto lá atrás também. Eu me recordo, eu era vereadora, Alexandre era vereadora à época, e a gente mostrando para o ex-prefeito na época que Taubaté não ia conseguir pagar a conta sozinho. Por quê? Uma coisa que o governo do estado já estava pagando, por que motivo a gente queria pagar essa conta sozinho? Eu tenho por mim que era só para ser gestor dos contratos. E aí eu fui lá e pedi via lei de acesso à informação como é que está a gestão desses contratos. A Prefeitura de Taubaté hoje está pagando essas empresas, essas organizações sociais que pagam os médicos? E, gente, vou responder para vocês, eu estou aqui com o meu celular com a resposta oficial da Prefeitura e o repasse. Tá pagando. O atraso está sendo mínimo, está sendo um atraso de 1 mês. Acontece que, pela legislação, o poder público pode atrasar até 90 dias para pagar os seus fornecedores. Então, até 3 meses, o poder público, previsto em lei, pode atrasar. Os governos, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, podem atrasar um determinado período previsto em contrato, inclusive, que esse atraso pode acontecer nas finanças municipais. Então, não é justificativa, e eu sou assim, quando eu tenho que apontar a crítica, eu aponto a crítica. Eu sou livre para dizer o que é certo, o que é errado, não tem favoritos, né? Não tem político de estimação também não. O prefeito estava errado, por exemplo, quando bloqueou a conta da população. Sim. A responsabilidade é dele, é da gestão e estava errado e ponto. Agora, em se tratando dos repasses para as outras organizações, para o pagamento dos médicos, por exemplo, eu verifiquei na transparência, no acesso à informação e, de fato, o repasse está sendo feito com algum atraso, mas dentro do permitido em lei. Então, se os médicos... Está dentro do prazo, Dentro né? do previsto. Se os médicos estão com salários atrasados, no caso da saúde, aí é uma responsabilidade das prestadoras de serviço, da OS, né, que não está repassando esse salário para os médicos. Então, aproveito para já dar esse retorno aí para toda a população. Que legal. A partir da pergunta que a gente teve, por exemplo, da paralisação da Eco Taubaté, do lixo, Sim. tudo se tiver com atraso dentro de 3 meses, ainda está dentro do aceitável pela legislação. Tá certo, Lorene. Vamos lá, mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Oi, bom dia. Bom dia, Metropolitana. Bom dia, Vander Guedes. Bom dia. Vander, tira essa dúvida pra gente. Faz essa pergunta pra Lorene aí. Que no caso da decisão da Prefeitura de bloquear as contas, que no caso, como ela falou, foi considerado ilegal, né? E teve várias participações. E como ela falou que as pessoas podem fazer um boletim de ocorrência, então praticamente é considerado crime, né, como abuso de autoridade, né, no caso. E o que pode acontecer com essas pessoas responsáveis por esse ato, porque não foi só uma pessoa, né? Inclusive a voz final do juiz pedindo o bloqueio. Que consequências podem ser tomadas aí nesses profissionais aí por abuso de autoridade aí e por esses erros cometidos? Talvez uma punição severa aí pelo crime cometido? Qual a pena que acontece em relação com essa pergunta dele? Legal, é previsto, inclusive ele citou exatamente a legislação que a gente sugeriu para as pessoas e que foi
também por indicação de um advogado, né? Eu não sou advogada e eu consulto quem entende de cada assunto, né? Quero agradecer até o Dr. Lucas Patrocínio, que foi quem ajudou a gente, junto com outros advogados, a dar essa saída para a população. Fazer um boletim de ocorrência baseado justamente na lei de abuso de autoridade e fazer uma representação ao Conselho Nacional de Justiça com relação à postura do juiz, que foi o que o nosso ouvinte perguntou aqui agora. Então, no caso do juiz, quando há um abuso de autoridade também, quando está acompanhando, né, de forma irregular, digamos assim, uma atitude ao qual ele foi provocado como juiz para decidir sobre o assunto, a gente tem que apontar isso para o órgão que fiscaliza aquela profissão, no caso do juiz, o Conselho Nacional de Justiça. E aí há penalidades que eu, pessoalmente, desconheço, mas que são aplicadas pelo próprio Conselho. Infelizmente, a gente tem uma realidade no país, né, de que as classes se protegem, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça vai aplicar ali, avaliando a condição, se de fato o juiz abusou ou se ele não só atendeu aquilo que ele foi provocado, no caso, pela prefeitura, né? Certo. Funcionário da Eco Taubaté, ou assalariado, esses caras não têm pena, não têm dó de família, não. Quanto mais fome o povo passar, para eles é a glória, mas perante os olhos de Deus, essas turmas vão pagar caro. Viu? Estava conversando com o funcionário da Eco Taubaté e a gente nota no semblante da pessoa, triste o olhar, viu? Meu Deus do céu. Agora gostaria de saber como é que esses caras deitam no travesseiro com a cabecinha leve. Não deitam. As mentes deles são diabólicas. São satânicas, então não adianta. Eles vão pagar caro. Época de eleição, vem todo mundo nos bairros mais carentes, passa a mão na cabecinha, beija as crianças, né? Toma cafezinho. Depois de 3 anos e meio, só os fruir do dinheiro do município. É isso que acontece, o povo tem que ter consciência na hora de voltar. Ver quem trabalha e quem não trabalha, tira fora. Faz uma limpeza geral. Não é só Taubaté, não. O estado de São Paulo, o Brasil inteiro, está passando por um caos nos momentos políticos aí. Essas reformas que o presidente está fazendo aí, isso é para lascar o povo. Eu sou Francisco de Taubaté, viu? Tá bom? Trabalhei na prefeitura 30 anos. Funcionário tem exemplo, é bom de trabalho, quando aposenta, ele deveria ter uma honra ao mérito lá na Câmara Municipal, mas não tem. São esquecidos. Tchau. Pois é, seu Francisco. Francisco, né, falou o que eu sinto no meu coração também. Eu, Lorene, penso assim, todo dia, se a justiça aqui dos homens não funcionar, eu creio em Deus que a justiça divina vai funcionar, porque como é que deitam a cabeça no travesseiro? Como o seu Francisco disse, quem coloca a população para sofrer desse jeito? Seja no bloqueio das contas, seja também, né, são os dois lados, é o poder público quando erra, o prefeito, o governante, ou também o que está do outro lado, e não é todo mundo, gente, não é generalizar, mas um ou outro. Porque quando essas empresas vão lá, e aí o primeiro probleminha que deu, vai mandar o funcionário embora, né? O funcionário da Eco Taubaté. A empresa está aqui recebendo há anos 6 milhões e meio de reais por mês. Todo mês, 6 milhões e meio, 6 milhões e meio, 6 milhões e meio. Eu apontava como vereadora, quando eu era vereadora, que um monte de itens do contrato não era cumprido. Então, a empresa recebia em dia, mas não cumpria várias coisas previstas no contrato do lixo. Tinha uma usina prevista lá, a própria reciclagem, a separação que é feita malemar, não é feita direitinho do jeito que está prevista no contrato. Então eu apontava para a prefeitura, cadê de cobrar a empresa? A prefeitura da gestão passada, quando eu era vereadora, né, no caso era outra prefeitura do ex-prefeito,
Cadê de cobrar da empresa fazer a parte dela também? A própria condição de trabalho dos funcionários da Eco Taubaté, que eu falava para eles nos meus programas de governo, né? O pessoal entendeu meio errado, gente, até aproveito a oportunidade aqui. Eu falava de aumentar, de melhorar a condição de salário, de rever o contrato com a empresa, porque a empresa está no meio. Certo. Entre a prefeitura, tem a prefeitura. Certo. Aí tem a empresa. Certo. Aí tem o trabalhador que presta o serviço, que limpa a rua, o lixeiro, o coletor do lixo. E aí tem a população que recebe esse serviço. O trabalhador, Wander, tá ali em cima, entre a relação dele e a prefeitura, tem a empresa no meio. Uhum. E a empresa precisa garantir boas condições de trabalho. Eu falava em renegociar o contrato, porque eu achava que o salário do trabalhador da empresa do lixo tinha que ser melhor. O pessoal entendeu errado, achava que eu queria mandar embora a empresa, de forma alguma. Queria não era tirar isso. a empresa. Eu não queria tirar a empresa, não era isso. Não era isso. Aproveitando até que é o assunto, viu, vocês aí, os ouvintes, os familiares, conhecidos de alguém que trabalha na Eco Taubaté, era disso que eu falava e estava lá escrito no meu plano de governo. A gente precisava rever isso aí, porque a condição desse trabalhador é muito séria, é muito importante. Imagina a gente ficar com a cidade suja, é o caos. Né? A cidade já vive uma situação financeira ruim. Como é que a gente vai atrair empresas? Eu respondia para a Jéssica, né? A solução não é aumentar a receita cobrando imposto ou dívida, bloqueando a conta do cidadão. Não é essa a solução. Esse dinheiro é pequenininho, perto do dinheiro que a prefeitura precisa, dos milhões que a prefeitura precisa. Então a prefeitura tem como solução melhorar a sua receita trazendo investimentos, trazendo novas empresas. Agora a gente teve um anúncio recente, muito positivo, né, de que a Embraer vai fazer carros voadores, isso, né? Verdade. Em Taubaté, que legal e tal. Isso é uma coisa que vai naturalmente acontecendo, porque Taubaté é uma cidade maravilhosa. Mesmo com problemas de gestão, ela fica numa localização muito privilegiada, tem um povo muito bom, o nosso povo é bom, a nossa classe de empresários também é muito batalhadora, os comerciantes, os trabalhadores daqui são dedicados. Sim. É isso que faz naturalmente, sem muito esforço, as empresas quererem vir para cá. E é isso que a gente precisa, melhorar o ambiente da cidade. Uma cidade limpa, uma cidade bonita, organizada. O ex-prefeito fez um empréstimo de milhões de dólares que hoje fazem a cidade ficar em situação de dificuldade financeira. Mas se esse empréstimo tivesse servido para fazer a cidade crescer, ficar grande, bonita como Pinda, se tivesse feito um anel viário lindão, que resolvesse o nosso trânsito para a gente atrair novos empreendimentos para cá, sim, claro. Aí estava justificado. Pô, fez o empréstimo, mas mudou a cidade de patamar. Mudou, mas não foi feito. Não foi feito nada disso, né? Esse que é o problema. Se a gente se compara com Pinda, todo mundo brinca, com todo respeito às nossas cidades irmãs aqui, a gente acaba se comparando. Basta ir ali, dar uma passeada em Pinda. Pra você ver a diferença. Pinda comemora o aniversário da cidade com grandes shows, o povo de Taubaté vai tudo lá. Taubaté, a gente não consegue enfeitar a cidade no Natal. Eu, como vereadora, falava disso o tempo todo. Era outra gestão, ainda era o ex-prefeito. Não conseguia enfeitar a cidade no Natal. O Natal é uma época bonita. A gente é uma cidade de cristãos que ama o Natal, o nascimento de Jesus, que quer ver a felicidade desse período. Isso movimenta o comércio, ajuda os empresários, os comerciantes. A gente não faz a lição de casa. Então, para melhorar as receitas, para não fazer o que o Francisco disse, né? Gerar desemprego, os funcionários da Eco Taubaté, que está acontecendo. Na primeira crise, o povo vai ser mandado embora, a cidade vai entrando no caos, precisa de boa gestão. Beleza, mais uma pergunta. Oi, bom dia, meu querido, tudo bem com você? Então, a prefeitura bloqueou um valor que eu tinha na conta, né? Que é conta salário, né? E simplesmente eu atrasei tudo. Eu atrasei prestação da minha casa, atrasei todas as contas minhas, né? Porque esse dinheiro é conta salário. Aí, resumindo, fui pagar esse mês todas em atraso e com multa, né? Aí eu fui, parcelei, tô pagando semanal essa conta para a prefeitura e o meu dinheiro lá bloqueado. Não consigo resgatar o dinheiro para me pagar as contas básicas. Meu, que absurdo. É a Lu.
Lu, é chocante, Lu. É de doer no coração. É como o seu Francisco falou. Como é que deita a cabeça no travesseiro? Eu fico indignada porque eu já passei por isso. Talvez só alguém que já passou por isso para entender, né? Eu já falei, são poucos, infelizmente, nasceram ricos, gente que nasceu rica, que nunca atrasou uma conta. Porque eu não sei, na minha realidade, na minha família, eu batalhei, estudei, trabalhei muito, construí minha casa, terminei de pagar as prestações dela esses dias, inclusive, com a graça de Deus. Então, eu tenho esse histórico, né? Meu pai trabalhador lá da Volkswagen e vira e mexe tinha uma continha atrasada. Num mês ou outro você entra num perrengue. Então a gente sabe o que é isso, sente na pele, mas tem que ser muito desumano para deixar isso acontecer com as pessoas. Gente, que absurdo, absurdo mesmo. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta, né? Tem muita gente mandando mensagem, a Lorene vai responder aqui e a gente vai mandando aqui. Ó, quero agradecer demais o carinho e a audiência, você, ouvinte metropolitana que está participando, tirando aí as suas dúvidas também. Oi, bom dia. Bom dia, Wander Guedes. Tudo bem? Então, falando a respeito aí desse negócio do financeiro da prefeitura aí, os penalizados só são a população mesmo. Podem entrar para o processo que entrar e quem está lá em cima nunca vai responder por isso. Os penalizados somos apenas nós, moradores, eleitores, que elegemos, que 90% elegem esses políticos aí e eles governam para 10% das pessoas. Que são aqueles que têm toda a condição e que estão lá tranquilos no seu leito lá, sem nem se preocupar em correr atrás com nada. Infelizmente, essa área da saúde precária, um lixo, para falar a verdade. É uma mãe para toda a região. Vem gente até quase da China para fazer tratamento aqui em Taubaté. Mas nós, moradores aqui de Taubaté, não temos direito a um tratamento odontológico, a um tratamento de uma especialidade, até mesmo de um clínico geral. Aposenta o médico e não tem médico lá para atender a gente. E daí, como é que fica? Tá certo. Absurdo, tudo isso. Infelizmente, né? E há muito tempo. Aquela coisa que eu digo, sabe, gente? Sempre vai ter algum problema. Ruim é quando são os mesmos problemas de sempre. Taubaté, eu tenho 32 anos, desde que eu nasci, eu sou uma pessoa que usa o serviço público e tal, cresci no SECAP, eu estudei em escola pública municipal, eu cresci a minha vida inteira e os problemas da cidade são os mesmos de sempre. O mesmo que era lá atrás, né? O ônibus que é ruim, que é demorado, que o povo já até desistiu. O povo já nem acredita mais. Você falar de melhorar a situação de ônibus, não acredita mais. Essa saúde com essa fila gigantesca que só cresce, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, a fila cresce, você fica 2 anos esperando médico especialista, a sua doença que podia ser simples e bem resolvida, quando passou 2 anos já virou uma coisa mais complicada, mais cara, né? E olha a falácia, a Vandileuza deu a prova aqui pra gente de que foi uma mentira dizer lá atrás que Taubaté ia ter um hospital municipal de Taubaté. Mentira, não virou hospital de Taubaté para atender taubatiano nada. Continua atendendo todo mundo. Agora, eu tenho visto em outras cidades, gente, eu trabalho com consultoria em gestão pública. É a minha profissão, eu sou gestora pública de profissão. Eu tive outro dia falando com o prefeito de Caraguatatuba, por exemplo, dando consultoria, fazendo meu trabalho com a minha empresa. Lá, o máximo das filas, 6 meses. O prefeito escutou na rádio, olha o papel da rádio, importante também, né? O prefeito me contando que escutou na rádio uma pessoa, um cidadão reclamando que estava 6 meses esperando. Ele passou a mão na hora no telefone e falou, acabei de escutar aqui na rádio o munícipe reclamando que está esperando 6 meses, uma especialidade. Que absurdo é esse e tal? Eu falei, prefeito, eu tô chocada, porque em Taubaté é 2 anos. Não, aqui a gente atende especialidade em 6 meses. Olha para você ver. E Taubaté é essa cidade grande, importante, que tem dinheiro, que tem recursos, um orçamento de 1,5 bilhão, né? E infelizmente não é bem aplicado. Que nem ela falou, no caso... Quem sofre é o povo, né? Quem sofre é o povo, não tem jeito. A Vandileuza, obrigado pela sua participação. Olha, Lorene, eu quero agradecer, não dá mais tempo. O nosso tempo fica curto, rápido, e a conversa se estendeu bastante. Foi um prazer enorme conhecê-la pessoalmente. Obrigada, só conhecia das redes sociais, mas agora é um prazer enorme. Obrigado por estar aqui respondendo a pergunta dos nossos ouvintes.
tão importante ter uma pessoa como você que representa aí o povo para poder estar falando, né, gente? Porque é difícil, o povo sofre, viu? Sofre e a gente precisa de solução, né? Às vezes a gente perde um pouco tempo com outros debates, com assuntos que não importam muito, ou que até importam, mas que são secundários, porque primeiro é resolver o problema de quem está sofrendo, né? Obrigado pelo espaço, parabéns, Wander, pelo trabalho aí, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aí. Um abração para todos os ouvintes da Metropolitana. Obrigado, Lorene, valeu. Boa semana.